Aleluia, que alegria, né? O que está escrito a palavra que Deus diz? Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele está aqui essa noite. Pastor Geraldo, é uma alegria estar aqui. E sabe que sempre a preocupação minha, Pastor Geraldo, nossa, com a Mari, seja numa live, como a gente está cantando na igreja, fazendo o trabalho de Deus, sempre falo assim: a preocupação é uma só, eu falo para Deus, Geraldo. Senhor, alguém vai sair abençoado hoje. Aleluia. Alguém vai entender o mistério da tua salvação. Aleluia. E vai aceitá-lo. Só isso que eu quero. Aleluia. Essa noite eu pedi a mesma coisa para Deus. Eu falei: Senhor, que nada seja jogado em vão. Alguém vai sair abençoado. Eu tenho certeza absoluta que já estou abençoado por Deus. E vou sair abençoado, vou levar uma bênção comigo. Eu quero ser bem breve, mas ouvindo nosso irmão falando, irmão Gregório, uma palavra tão linda, tão maravilhosa, Lindório, pastor Lindório, que trouxe essa palavra tão maravilhosa. Eu estava ali sentado, na verdade eu tinha uma outra palavra, pastor Geraldo, um outro versículo, mas a gente não se manda e não se governa. Verdade. É o vento da direção. E o Espírito de Deus perguntou para mim no meu coração e pediu para falar e perguntar para você, tanto quem está aqui como quem está na rede social. Uma pergunta simples, pastor Geraldo, quero fazer: por que o homem não pode viver sem Deus? Aproveitando o gancho ali da continuação, que eu fui saciado por Deus, com muita sabedoria, o servo de Deus que antecedeu pregou e falou uma palavra muito sábia, falando sobre o vento do Espírito, o vento de Deus. E me veio claro na minha mente, no meu coração, por que o homem não pode viver sem Deus. Eu quero ler só rapidinho com vocês um versículo, não precisa abrir tua Bíblia, se quiser, só quando não ganhar tempo, eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Acredito que você nem lê, né? Todo mundo já sabe o que está escrito, né? Você sabe uma coisa linda que eu acho? Eu gosto de pintar, pastor Geraldo. Eu sempre falo assim, eu trabalho há muitos anos com a arte da música, né? Muitos anos aí, eu sempre falo, se não fosse a música roubou todos meus neurônios quase. Então, se não fosse a música, eu acho que eu ia lidar com pintura. Eu gosto de pintar em 3D, eu gosto de pintar paisagem, assim, se eu ficar num canto aqui sentado, eu desenho em 3D aqui, esse salão aqui. Deus me deu esse privilégio também de entender um pouquinho o desenho, mas aprove a Deus que todos esses anos eu estou no trabalho da música, como produtor musical e também louvando a Deus. Mas eu admiro esse lado também. E eu sentado ali, comecei a pensar, pastor Geraldo, comecei a pensar assim, quando Deus olha para a terra, o que diz aqui? Que a terra era sem forma e vazia. É como se daí, para mim, eu entendo assim, como se fosse um quadro em branco da minha frente. E ali eu vou começar a desenhar uma pintura. Ali Deus começa a desenhar a maior arte que Ele fez, que foi a terra, o mar, o céu. E começou, ele pensou: eu vou fazer a coisa mais linda, é uma obra-prima, uma obra de arte. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas a pergunta que o Espírito Santo fez no meu coração, eu quero fazer para você essa noite: por que o homem, é simples, vou ser bem breve, então você presta atenção, que Deus tem uma palavra para você essa noite. Talvez você que está assistindo a internet também, eu tenho certeza
Você que já conhece a Cristo, você que já serve a Deus, você vai ter mais ainda, buscar mais intimidade com Ele, e saber e ter certeza de por que você não pode viver sem Ele, por que o homem não pode viver sem Deus. Deus começou a criar. Primeiro dia, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Vocês conhecem todo o trecho. Houve tarde e manhã. Lá no segundo dia, chamou Deus ao firmamento, céu, e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus criou as árvores, eu quero perguntar para você: você está caminhando na rua e enxerga uma árvore? Presta atenção na pergunta que eu fiz no início: por que deu que o homem não vive sem Deus? Por isso então que eu estou falando isso. Você imagina você caminhando numa rua e você achar uma árvore linda, aquela árvore bonita. Você pensar assim: poxa, essa árvore caberia bem, uma árvore linda, uma folhagem, essa aí eu vou colocar na minha sala, pastor Geraldo. Aí você vai e corta aquela árvore e chega lá e faz uma caixinha com areia bem bonita, coloca uns papel dourado, pinta, sei lá, faz um negócio lindo, porque aquela árvore é linda, e chega lá e coloca ela no canto da casa. Primeiro dia ainda ela está linda, né? O que vai acontecer com ela? Vai murchar. Sabe por quê? Por que a árvore precisa de vida? Deus, quando criou a árvore, criou com as raízes plantadas na terra, e nas raízes vem a água, vem a alimentação para aquela planta, porque Deus fez a árvore assim. Ela pode ser maravilhosa, mas se você tirar ela, a raiz, fora da terra, por mais que você seja carinhoso com aquela árvore, seja cuidadoso, ela vai morrer. Aí me chama a atenção também, você pega um peixinho, que peixe lindo esse peixe, que bichinho mais lindo, eu vou pegar para estimação. E você não entende que o peixe, eu vou pegar, aí você põe um peixinho e começa a querer brincar com ele dentro de casa lá com o peixe. O que vai acontecer com o peixe? Vai morrer. Por quê? Deus fez o peixe para viver na água. Deus fez a árvore com a raiz na terra. Está entendendo? E assim por diante. Você pega um cachorrinho de estimação e deixa ele bastante tempo segurando debaixo d'água. O que ele vai fazer? Vai. Por quê? Porque ele não foi feito para viver debaixo da água. Ele foi feito para respirar o ar fora, assim como eu e você. Então a árvore precisa da raiz, e que as suas raízes estejam entrelaçadas e penetradas na terra, para receber o alimento, para ela poder manter-se aquela árvore frondosa, linda. O peixinho é lindo, mas se tiver num aquário grande dentro de água, você não vai conseguir ter um peixinho acariciando aquele peixinho no colo aqui, né? Botando uma touquinha nele, igual faz um cachorrinho, botar uma roupinha no peixinho, vai sair, vai passear com um peixinho na mão. O peixinho vai morrer. Ele não foi feito para viver assim, fora d'água. Como eu prometi que não ia me estender, eu quero ler um versículo aqui que diz assim, ó. Todos conhecem praticamente, né? Toda a criação, não vamos se deter porque é longa, mas você hora pega a Bíblia e começa a ler esse contexto todo, do primeiro capítulo de Gênesis inteiro, sobre a criação, sobre a arte, sobre a obra-prima que Deus criou, que Deus formou, que Ele desenhou, a organização de Deus, separou luz, separou trevas, separou tudo bonitinho, tudo, Deus é organizado, as coisas de Deus é organizado, porque Deus é organizado. A partir do momento que eu e você começamos a organizar as coisas, fazer para Deus, com organização para Deus, com amor, com carinho, com dedicação, dando prioridade para Ele, as coisas vão funcionar.
Glória a Jesus. Agora aqui no versículo 26 diz o seguinte, agora respondendo a pergunta que eu fiz no início: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está a resposta por que o homem não pode viver sem Deus. Se o homem estiver enraizado em Deus, mas estiver plantado em Deus, não estiver agarrado com Deus, ele não vai conseguir sobreviver. Ele pode até uma altura ir bem, mas sem Deus o homem não consegue viver. Assim como a árvore tem que ser as suas raízes penetradas dentro da terra para receber o alimento, ela só vai se manter uma árvore frondosa, linda, assim, dessa forma, porque Deus assim fez. Assim como o peixe só vai ter a sua vidinha feliz lá no mar, no rio, andando, porque Deus fez o peixe para viver assim. Mas quando se trata do homem, Deus tratou diferente, falou assim: façamos o homem a nossa semelhança, segundo a nossa imagem. Aleluia, Jesus. Então você, amado, é a imagem de Deus, você é a semelhança dele, e você não pode viver sem ele, você jamais vai conseguir viver sem Deus. Então nós temos que entender: Deus é algo soberano. Eu e você precisamos cada dia buscar mais intimidade com Ele. E buscando intimidade com Ele, aí o que acontece? Você fala com Deus, Ele te escuta. Ele fala e eu escuto. O problema nosso é que às vezes queremos falar, pedir tanta coisa, falamos, pedimos, falamos, e não damos um tempo para escutar o que Deus tem para mim e para você. Então nós temos que ter essa sensibilidade de entender o querer de Deus em nossa vida. Eu sempre falo, agora eu preguei, eles estavam falando agora, nós estávamos cantando e ministrando no trabalho agora, esses dias atrás, e eu falei sobre isso. Volta e meia eu estou falando, e eu não me canso de falar, porque eu aprendi isso e tem me ajudado muito a você se tornar leve para as coisas de Deus. O que se trata das coisas de Deus? Se tornar leve, como uma pluma, para entender o querer de Deus. Deus quer te levar no querer e na vontade dele, mas para isso acontecer, eu e você precisamos tornar leves como uma pluma, para Deus poder mover eu e você, para Deus fazer do jeitinho que Ele quer. Agora presta atenção: se Deus tem um propósito na tua vida, Ele não vai desistir de você. Mas se eu e você nos tornarmos pesados como uma montanha, Deus vai ter que mandar um furacão, mas Ele vai mexer com você, vai mexer comigo, porque Ele precisa de você. Então eu sempre costumo falar isso, é uma coisa que eu aprendi, e peço para Deus sempre me dar sensibilidade do Espírito dele. Senhor, eu quero entender o teu querer, eu quero viver o teu querer, a tua vontade. Mas para isso precisamos da sensibilidade. Então precisamos tornar leves como uma pluma para o mover de Deus, como uma pluma, sabe? Para o mover de Deus, que Deus não tenha dificuldade de mover a tua vida do jeito que Ele quer, de moldar a tua vida do jeito que Ele quer. Porque se eu começar a me tornar pesado e você se tornar pesado como uma montanha, Deus vai mover, meu irmão, de qualquer forma Ele vai mexer. Só que daí vai precisar mandar um furacão na tua vida, e você não quer isso, e eu não quero isso. Então vamos entender o querer de Deus. Aleluia. Saber entender qual é o propósito dele para a minha e para a tua vida. Sim, Jesus. Aleluia. A partir do momento que nós entendemos a salvação, os mistérios da salvação, é entender por que Cristo se tornou-se homem. Tinha um pastor, já descanso com o Senhor, foi meu pastor há muitos anos. Ele fez uma pergunta na escola dominical uma vez, pastor Geraldo, perguntou assim: como que uma formiga, como que você faria para conversar com uma formiga, para se comunicar com essa formiga? Como? Ele fez essa pergunta na escola dominical.
eu desafio vocês a responder: o que seria melhor? O que nós poderíamos fazer? A formiguinha, por mais carinhosamente que você tenta pegar a formiga, você chega com o teu dedo na formiguinha com muito carinho e jeito, o que vai acontecer? Você vai machucar ela, você vai quebrar ela, você vai matar ela, não tem jeito, não tem como você se comunicar. Você é um gigantão, que a formiga não tem nem noção do gigante que você é. Então, por mais que você tenta levar uma comidinha para ela, não tem jeito, não tem como se comunicar. E ele fez essa pergunta, e depois deu a resposta: a única maneira de você se comunicar com a formiga é se tornando uma formiga. Aí sim, você diminuiria, né? Ficando uma formiguinha, aí você ia sorrir, conversar, entender a linguagem dela, viver a vida dela da forma que ela vive, entender e falar as coisas para ela. Só dessa maneira você conseguiria falar com a formiga, e foi o que Deus fez. Aleluia! Seu filho amado se tornou um homem. É Deus. Ele teve que se transformar, ele teve que se tornar um homem aqui e vir aqui para essa terra para poder entender eu e você, para trazer a salvação para mim e para você. Então Deus se fez homem. Esses dias um pastor pregava e fez uma pergunta na pregação agora essa semana, falou assim: qual é a maior humilhação que Cristo passou? Normalmente você vai responder: é na cruz do Calvário, é quando foi cuspido no rosto, a lança. Não, a maior humilhação foi ele ter que se transformar em homem e descer aqui na terra. Ele é Deus soberano. Se ele descesse com a soberania dele como Deus, eu e você não suportaria, a humanidade não suportaria, o homem não suportaria, mas ele se fez homem para vir aqui, para salvar a mim e a você. Glória a Deus. Então se entende por que o homem não consegue viver sem Deus? De jeito nenhum. Porque ele está enraizado em Deus, ele é semelhança de Deus. Você que está assistindo, você é semelhança de Deus, você é a imagem de Deus. Então você não consegue viver sem Deus, você precisa de Deus na vida para poder viver. Mas para isso acontecer, você precisa entender o mistério da salvação. A você que talvez está escutando, que está assistindo esse culto pela live, você que está ouvindo, você que está aqui, é entender o mistério da salvação. É Deus, aleluia. É entender o porquê que o amor de Deus foi tão grande ao ponto de dar seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. É isso que nós temos que entender, é isso que você precisa entender. A salvação é salvação, salvação, salvação. Deus, Ele quer almas, Ele quer vidas, a vinda de Jesus. Hoje você vê pregar muito em prosperidade, em bênção, você vê cantar muito sobre prosperidade, sobre bênção, que eu não tenho nada contra. Aliás, essa prosperidade, essa bênção é promessa de Deus para a igreja enquanto vive aqui na terra, mas se fala pouco na vinda de Jesus. Se fala pouco no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É mais fácil pregar prosperidade, é mais fácil pregar bênção do que falar no sacrifício de Cristo. Parece que o homem, parece que a humanidade não está tendo mais paciência para ouvir sobre o sacrifício de Cristo na cruz, não está tendo mais paciência para saber falar sobre o céu, falar sobre a salvação, por que Cristo desceu. Não quer, parece que a humanidade não quer mais ouvir isso. Eles querem ouvir bênção, eles querem ouvir se Deus tem uma palavra para eles. Esse dia estava numa live, estava passando no feed notícia, eu nem entrei, mas estava vendo ali, e alguém perguntando lá para o profeta lá se tinha uma profecia para ele, que ele precisava vender não sei o que, comprar não sei o que. Tem uma profecia para mim aí? Irmãos, servir a Deus não é ser evidente, não é ser evidente, não é vir atrás de cura, só atrás de bênção. Você tem que olhar para Deus e dizer assim: poxa, se eu pudesse eu daria um abraço. Mas o homem, a intenção do homem normalmente é olhar primeiro para o que Deus tem na mão para dar, para depois dar um abraço. Mas nós temos que abraçar Ele pelo que Ele é, aleluia. Ele tem, porque Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele segue sendo Deus. Ele não Glória a muda, Jesus. Ele não muda. Ele é Deus em toda circunstância. É Deus. E você é especial para Ele. Você é algo especial, tão
o homem à minha imagem, a nossa semelhança. Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre o nome eterno de Jesus. Deus amou o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida é essa, a vida eterna é essa, que creia no Filho de Deus, que creia em Jesus Cristo, daquele que enviado por Deus. Então, meus irmãos, hoje nós aqui estamos oferecendo, não é? Não é, irmã Nélida? Não é? Nós estamos aqui oferecendo a Deus o que nós trouxemos. Nós estamos aqui dando ao Senhor. Davi um dia chegou e disse assim: Senhor, o que darei eu por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que o Senhor tem me dado, tem me proporcionado? O que é que eu posso dar? A preocupação de Davi era essa: o que é que ele poderia oferecer? E aí ele pensou, o homem maior adorador de toda a terra, ele pensou: o que eu posso dar a Deus? O que eu posso, como pregou aqui o nosso irmão Paulinho Andara, os homens querem receber. Eu vou na presença de Deus para ver o que Ele tem para mim. Não, querido, o que é que eu tenho para Glória a Deus. O que é que Glória eu tenho para oferecer? Aí o Espírito Santo tratou com ele e falou: já sei, Senhor, eu te louvarei todos os dias da minha vida, Senhor. Aleluia. Maravilha. E eu tomarei o cálice da salvação. O cálice da salvação está diante de você. Jesus disse: este é meu corpo, esse é meu corpo que é partido por vós. O cálice da salvação está diante de nós, nós participamos dele, todos nós que estamos em comunhão todos os meses. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Ele, sendo o Rei, o Verbo vivo, o Deus de toda a glória, ao lado do Pai, sentado, o Senhor disse: façamos o homem nossa imagem e conforme nossa semelhança. Foi a primeira vez que Deus se deslocou e veio, e aqui do barro fez o homem. Mas depois o homem estava totalmente perdido. Está escrito: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E aí o Senhor Deus disse: vai, meu filho. Deus enviou o seu Filho unigênito, aleluia, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E a segunda vez, diz a palavra do Senhor, que ele, sendo Deus, esvaziou-se tomando forma de homem, e sendo homem, esvaziou-se tomando a forma de servo, para resgatar e salvar a nós todos. Nós vamos, irmãos, faltam 2 minutos para as 20 horas, não é? Então, nesses 2 minutos, eu quero apresentar a você uma oportunidade. Nessa semana esteve aqui a nossa irmã Nelly, que mora aqui do lado, não é? Ela e uma colega, e abraçaram Jesus aqui na porta, voltaram para Jesus, e naquele mesmo dia do culto à noite, ela cantou um hino para Jesus aqui. E tem aqui, irmãos, alguém que ainda não é servo de Deus, não serve o Senhor, que não é crente em Jesus? Tem aqui? Eu acredito que não. Eu estou vendo que todos aqui são servos do Senhor. Então, meus irmãos, nós aqui evangelizamos durante o dia inteiro, convidamos, e temos hoje também visitando-nos a serva de Deus. A senhora congrega aqui próximo, mora perto? Moro na Catubi e congrego aqui na Catubi. Aqui é em cima. Que Deus continue abençoando sua vida. Está sempre convidado a estar conosco. Nossos irmãos todos. Nós vamos dar uma oportunidade agora aqui também, irmãos, hoje, culto da família, de estarmos orando por você e pela sua família.
Tem alguém que por acaso, porventura, está enfermo? Eu quero estar orando e ungindo você com azeite. Queremos orar por você. Se não, vamos nos colocar de pés, porque nós vamos estar concluindo o nosso culto, não é?